Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos ler os versículos 26 até ao 35. Lucas 1, de 26 a 35. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo Deus. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por nos dar a oportunidade de ler a Tua palavra e de a ler também às nossas crianças, de elas ouvirem que nós estamos aqui por causa desta mensagem que foi anunciada a Maria, a José, aos pastores, aos anjos. Esta mensagem foi-nos anunciada e nós estamos felizes. Eu estou feliz, estou grato, Senhor. Eu acredito que também os meus irmãos aqui estão felizes, porque a ouviram e podem ouvi-la de novo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e fala mais uma vez aos nossos corações através desta mensagem. Em nome do Teu Filho, o nosso Salvador Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Podem sentar. Os nossos meninos, então, podem acompanhar o Pedro. E nós vamos olhar para este texto com atenção. Olhar para os detalhes, olhar para os pormenores. E o texto começa assim, no 6º mês. E refere-se ao 6º mês da concepção de Isabel, quando ela engravidou. Então passaram 6 meses. E há um tempo atrás eu li um artigo. Na verdade, eu já tinha tido contato com esta informação há muitos anos atrás. E foi algo que é um pequeno detalhe, mas na altura deixou-me encantado. Porque a pergunta é, a Bíblia mostra, por acaso, ou afinal, a Bíblia mostra quando nasceu o Senhor Jesus? E nesta altura há sempre uma discussão. Há pessoas que dizem que não podem celebrar o Natal em dezembro porque não foi em dezembro. Há pessoas que ficam muito melindradas com esta questão. E quando eu descobri isto incomodou-me, perturbou-me. Eu fui daquelas pessoas que durante um tempo também me deixei melindrar e enfraquecer com questões que hoje eu considero questiúnculas, questões menores. Mas já foram importantes para mim, já tiveram mais importância do que têm agora. Mas a resposta é sim. Sim, através de alguns detalhes bíblicos é possível citar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus e verificar que o seu nascimento foi cumprimento de uma das mais importantes festas do Velho Testamento, a festa dos tabernáculos. Então este pormenor, ou estes pormenores que nós encontramos aqui, apontam-nos para
É uma data que nos leva a afirmar que o Senhor Jesus nasceu na época da festa dos tabernáculos, que acontecia a cada ano, no final do 7º mês do calendário judaico-israelita, que corresponde, portanto, aos meses de setembro e outubro do nosso calendário. A festa dos tabernáculos ou das cabanas significava Deus a habitar com o seu povo. Essa foi uma festa instituída por Deus como um memorial para recordar, para que o povo de Israel se lembrasse dos dias da sua peregrinação no deserto, em que o Senhor habitou no tabernáculo, no meio do seu povo. E podemos conferir a instituição desta festa em Levítico 23 e em Neemias 8, quando o povo voltou a celebrar, a lembrar-se da festa dos tabernáculos ao regressar para Judá. E em João, no capítulo 1, versículo 14, nós lemos que o verbo, que Cristo, a palavra, habitou entre nós. E esta palavra, no original, na língua em que foi escrito o Novo Testamento, significa literalmente o verbo tabernaculou. E, portanto, é a festa dos tabernáculos a cumprir-se no Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. O Senhor Jesus Cristo, em Cristo, na pessoa de Cristo, cumpriu-se não apenas a festa dos tabernáculos, mas também a festa da Páscoa, a sua morte, e a festa do Pentecostes, quando enviou o Espírito Santo sobre a igreja. Então, na história de Jesus, na vida de Jesus, importantes festas do Velho Testamento foram cumpridas. Tinham uma relação com Jesus. Na verdade, toda a história do Velho Testamento, toda a lei, toda a história de Israel tem alguma relação com Jesus Cristo, aponta para Jesus. E nas Escrituras, então, nós encontramos alguns detalhes que nos ajudam a situar cronologicamente o nascimento do Senhor Jesus. Os levitas, eles eram divididos em turnos, e ao fazer essa contagem dos turnos e ao comparar com o calendário judaico, nós percebemos que há uma menção ao turno de Abias, quando Zacarias, o pai de João Batista, ministrava no templo. Ali diz que ele voltou para casa nessa época. Foi quando ele recebeu a promessa que a sua esposa Isabel seria mãe. E ela concebeu no fim do mês de Tammuz, no início do mês de Av, que corresponde ao nosso mês de julho. Então, esse dado que o Senhor Jesus foi concebido 6 meses depois, portanto, o Senhor Jesus foi concebido no fim do mês de Tebet, ou no início de Sabat, que significa o nosso mês de janeiro, a concepção de Maria. Portanto, nós concluímos que João Batista foi gerado em finais de junho, início de julho. São pormenores que nós vamos pular, estas questões do calendário, mas queremos apontar para que o nascimento de Jesus terá sido, portanto, no 7º mês, o mês de Tisri, Etanim, Tisri, o mês que para nós equivale a setembro, outubro do nosso calendário, quando os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos, ou a festa das cabanas, cuja mensagem era: Deus veio habitar conosco, com o seu povo. Deus tabernaculou com o seu povo. Nasceu o Deus conosco, no tempo de celebrar a festa dos tabernáculos, a festa das cabanas. Essa era a mensagem. É um pequeno pormenor que é introduzido por esta expressão no 6º mês. E é realmente um pormenor, é uma questão de dias, de datas, mas ela tem significado. E perceber que isto tem lógica. As festas que Deus instituiu, elas trazem uma história, elas trazem uma mensagem, e é muito poderosa. E o que nós celebramos nesta época, nesta altura, apesar de nós sabermos que não foi em dezembro, mas nós sabemos que no nosso país e na nossa cultura decidiu o povo, os nossos patrícios, compatriotas, decidiram lembrar do nascimento de Jesus nesta altura.
É verdade que há muita coisa que se sobrepõe a Jesus e é esta mensagem que Deus habitou entre nós. Na verdade, às vezes nós nem ouvimos ênfase nesta mensagem. Mas esta é a mensagem que nós temos repetido, esta é a mensagem que chegou até nós e hoje alegremente nós repetimos. Deus encarnou, Deus habitou entre nós. Deus nasceu o Emanuel, Deus habitando conosco. Por isso nós devemos cantar esta mensagem, louvá-lo, render glória, dar louvores a Deus. Ele espera que nós lhe rendamos graças por esta mensagem. E o texto diz então que o Senhor falou com Maria e disse: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então esta é a mensagem da salvação. O nome Jesus significa o Senhor é salvação. Então todo o cenário foi preparado para apresentar o Salvador, apresentar Jesus. Todas as coisas que aconteceram antes de Jesus chegar, elas aconteceram com este propósito. Preparar o cenário, preparar o ambiente no qual Deus iria revelar-se Salvador. Versículos 32 e 33, então nós lemos que ele será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então nós sabemos que o Natal, ele é cumprimento, ele é resultado do cumprimento de profecias, coisas que foram escritas e que estavam acessíveis aos judeus. Os israelitas podiam ler, podiam ouvir a leitura destas profecias, como em Isaías capítulo 9, nós lemos, eles liam num rolo, não era em capítulos, mas eles abriam o rolo de Isaías e os sacerdotes liam as profecias, mesmo no tempo em que Jesus nasceu, estas profecias eram lidas. E nós lemos assim no versículo 6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor, o Senhor dos Exércitos, fará isso. E fez, e aconteceu. E Deus habitou entre nós. E aquele menino nasceu, aquele bebê veio à luz. Ele foi concebido e ele nasceu. Uma outra profecia que falava destes dias está em Daniel capítulo 2, uma linguagem diferente. Mas no versículo 44 diz que em determinado tempo, no dia daqueles reis que estavam descritos como aquela mistura de barro e de pedra, de ferro, aquela estátua, e os pés apontavam para o reino dos romanos. No dia destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ele esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho, fiel à sua interpretação. E sem auxílio de mãos humanas, o Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu. E o rei apareceu, surgiu na história. Ainda em Daniel, no capítulo 7, o profeta diz que estava olhando e nas suas visões de noite, eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então nós estamos aqui, nós abrimos este espaço, nós limpamos este espaço, nós colocamos cadeiras neste espaço, nós ensaiamos melodias, nós cantamos hinos.
para servir este Rei. Nós fazemos o que fazemos aqui ao domingo como um ato de serviço ao Senhor, ao Deus Criador. E estão aqui pessoas representadas de várias nações. Estamos aqui povos misturados. Alguns que falam outras línguas, aprenderam de pequenos outras línguas. Mas estamos aqui para mostrar que uma profecia se cumpriu. Uma profecia com centenas de anos. Com milhares de anos. Mas ela cumpriu-se, por isso nós estamos aqui para servir a Deus. Repetir esta mensagem. Para que ela possa ser entendida. Para ser vivida. Hoje e durante esta semana, durante estes dias. Lembrar que nós temos um Rei que dá ordens, que institui mandamentos, que dá uma direção. Lembrar que nós temos um líder, temos um pastor, a quem nós ouvimos, cuja voz nós seguimos, é de quem nós aprendemos. Nós temos um Deus a quem nós adoramos. Essa é a mensagem que nós estamos a repetir. Então, o ente santo que há de nascer, versículo 35 de Lucas 1, será chamado Filho de Deus. Mais à frente neste capítulo, no versículo 67, nós lemos que Zacarias, pai de João Batista, cheio do Espírito Santo, ele profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos. E versículo 74 diz: e nos conceder que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Tu, menino João Batista, está referindo-se ao seu filho, tu serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esta é a nossa salvação, e é uma grande salvação. O Senhor Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Os pecados de Israel, a incredulidade de Israel, a desobediência, a rebeldia de Israel, mas também dos gentios, de todas as nações. Esta mensagem é para ser anunciada, explicada, relembrada. Esta é a mensagem da salvação. O Senhor Jesus veio para iluminar os nossos corações, mostrar aquilo que não está bem dentro de nós, aquelas decisões que não são bem tomadas, aqueles desejos que nos levam para longe da vontade de Deus. É essa luz que brilha por meio da palavra, à medida que vamos lendo a Bíblia. É assim que o Senhor mostra o nosso coração pecaminoso. É assim que Ele mostra os nossos caminhos de morte, para nos levar para os caminhos de vida e de paz, de prosperidade espiritual, de alegria, de confiança, de esperança. No capítulo 2 de Lucas, nós lemos estas palavras: hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E Simeão, versículo 27, movido pelo Espírito, ele que é definido nesta passagem como um homem justo e piedoso, ele foi ao templo e pegou no bebé, pegou em Jesus, naquele pequeno corpo, que é Deus a tabernacular, é Deus a assumir uma forma temporária, como é a nossa, um corpo igual ao nosso. Ele pegou naquele corpo, naquele pequeno tabernáculo, pegou nos seus braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, tu podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios. Somos nós, povos que não são judeus, não são israelitas,
e para a glória do teu povo de Israel, porque Jesus nasceu num contexto israelita. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. E foi para isso que Jesus veio, para ser a luz para cada um de nós. É por isso que nós nos aconselhamos à luz daquilo que Jesus ensinou. É por isso que nós nos confrontamos. É por isso que nós nos admoestamos e nos aconselhamos e nos consolamos à luz daquilo que Jesus viveu e ensinou. Aquilo que ele retificou, aquilo que ele cumpriu da lei do Senhor, os mandamentos que se cumpriram. É com este o propósito que o Senhor veio, para trazer luz, revelar-se, revelar os nossos corações, como somos fracos, como tantas vezes somos orgulhosos, somos materialistas, como nós somos vaidosos, como nós somos impacientes, como temos uma facilidade tão grande para o mal e para desobedecer ao Senhor. E o Senhor mostra, por misericórdia, por amor, por compaixão, Ele tem-nos mostrado as nossas fraquezas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então é isso que nós lemos acerca de Jesus. Ele é Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele é omnisciente, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Versículo 14, lemos: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Versículo 34, pois eu, de facto, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus. Versículo 49. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A revelação foi dada, as pessoas viram, as pessoas testemunharam, as pessoas confessaram. Homens como nós, com as suas fraquezas, com as suas debilidades, com as suas falhas, os seus pecados, mas eles puderam confessar: tu és o Filho de Deus, tu és o Redentor, tu és o Rei. Mateus 1:21, referindo-se ao que haveria de acontecer, referindo-se a Maria, ela dará à luz um filho, falando com José, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Alguém disse que a nossa maior necessidade, se tivesse sido de informação, Deus teria enviado um educador ou um jornalista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de tecnologia, Deus teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade tivesse sido de lazer, Deus teria nos enviado um cantor, um ator ou um realizador. Mas a nossa maior necessidade é de perdão. Então Deus enviou-nos um Salvador. Porque nós temos pecados. Nós cometemos pecados. Nós fazemos coisas que desagradam a Deus. Nós fazemos coisas e pensamos coisas que desagradam às pessoas que nós mais amamos. E as outras pessoas que nos amam também fazem coisas que nos desagradam e que desagradam a Deus. Nós temos pecados. É por isso que nós precisamos de um Salvador. Foi para isso que Jesus veio. Ele foi anunciado a José e a Maria. Diz: coloca-lhe o nome de o Senhor é salvação. Jesus significa o Senhor é salvação, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Nós precisamos reconhecer que temos pecados. Nós precisamos confessar os nossos pecados a Deus e a quem nós temos ofendido. Enquanto isso não acontecer, nós não somos salvos. Se nós não reconhecemos que temos pecado,
Se nós não confessarmos os nossos pecados, o Senhor não nos perdoará os nossos pecados. O texto é bem claro. Se confessarmos, Ele é fiel para perdoar. Mas se nós não reconhecermos, e a palavra confessar é homologar, se nós não dissermos, eu tenho pecado, eu pequei, o Senhor não vai perdoar. Então nós precisamos reconhecer que temos pecado e a nossa maior necessidade é de um Salvador. Milhares de vezes na história, um bebê tornou-se um rei para governar uma nação. Mas apenas uma vez, um rei se tornou um bebê para salvar todas as nações. Mandaram-me esta frase já há algum tempo atrás. Eu tenho lembrado com muito carinho desta frase. Eu vou repeti-la milhares de vezes na história. Muitas vezes isto tem acontecido. Um bebê, um menino, se tornar um rei. Mas apenas uma vez aconteceu de um rei, o Rei da Glória, se tornar um bebê para salvar todas as nações, para salvar portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos. Deus veio por nossa causa a esta terra. É isso que nós celebramos nestes dias. Esta é a mensagem que nós estamos a cantar. E que devemos repetir com alegria, não nos cansarmos de repetir esta mensagem, de ler sobre ela, de a contar aos nossos filhos. Não há legado maior e mais importante para deixar aos nossos filhos. Porque todas as outras coisas, elas vão passar. Deixar casas e cursos e bons empregos, tudo isso vai passar. Mas a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, ela continuará numa outra dimensão em que casas e riquezas e dinheiro e custos não fará a mínima diferença. O que é que nós acumulamos aqui na Terra? E nós sabemos que estamos a ser treinados para acumular tesouros na Terra. Nós sabemos da pressão do nosso coração para acumular tesouros aqui na Terra. E Jesus condenou e disse, não façam isso. Não acumuleis na Terra, mas acumulai no céu. Lembrai-vos que receberam do céu um Salvador. Lembrai-vos que foi para isso que Deus enviou Jesus, para o exaltar sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus falou, então eu quero obedecer. Eu preciso saber o que Jesus falou. Então eu tenho que ler a palavra dele. Eu tenho que ouvir. O livro do Apocalipse começa assim, revelação de Jesus Cristo. Ele revelou-se, ele falou, ele mostrou quem ele é. Deus deu uma revelação a Cristo para ele, por sua vez, revelar aos seus apóstolos, aos seus servos, as coisas que em breve deverão acontecer. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu, e bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Felizes aqueles que ouvem hoje de novo esta mensagem e que a ouvem com atenção, que a ouvem com alegria. É o Senhor Jesus que está a dizer, ele disse por meio de João, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam estas coisas. Que as guardam no seu coração para meditar nelas, para refletir sobre elas, as implicações destas coisas. Se isto é verdade, se é verdade que Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, se é verdade que Ele encarnou, e se é verdade que Ele fala através deste livro, isto tem implicações. Isto deve mudar a minha vida. Isto deve alterar muita coisa na forma como eu tenho vivido. Isto deve me encorajar a continuar as mudanças que Deus tem operado e que eu tenho visto acontecer na minha vida. Eu quero mais de Jesus, eu quero mais ser como Ele, mais obediência, mais dependência, mais humildade, mais paciência. E no versículo 12 do primeiro capítulo do Apocalipse,
João diz: eu voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, eu vi um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como o alvalã. Uma visão de Jesus que ele teve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, eu caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. No capítulo 19, uma nova visão que João tem de Jesus. Versículo 11. Eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. São visões gloriosas, são visões grandiosas de Jesus. A forma como ele foi visto por pessoas como nós, que o viram enquanto ele esteve num corpo humano. João viu Jesus quando ele tabernaculou, quando ele se humilhou, quando ele se fez como nós. Mas João também teve a oportunidade de ver esta imagem de Jesus, de cair diante dele, de se sentir humilhado e quebrantado diante de uma visão tão gloriosa, que está escrita, para nós gastarmos tempo a meditar nela. Olhar para estas palavras e tentar visualizar, tentar ficar encantados com esta visão gloriosa de Jesus. Nós precisamos de tempo. E nesta semana nós ouvimos isso. Deus não se rendeu às nossas rotinas apressadas. Deus não se rendeu a este mundo tecnológico em que tudo tem que ser instantâneo. Se alguém quer conhecer Deus, precisa de olhar para os detalhes do texto. Precisa de tempo e precisa de muito tempo. Se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos separar tempo para o ouvir. Isto não é rápido. Muitos detalhes do texto escapam-nos completamente, passam por nós, coisas que Deus escreveu ao pormenor. E Jesus disse: nem um i, nem um til. Isso significa um pequeno traço de uma letra. Tudo isso é para ser considerado do que foi escrito. Cada palavra, cada ideia tem um sentido. Cada revelação de Jesus Cristo deve ser meditada, deve ser considerada com atenção. Nós precisamos de tempo, precisamos de muito tempo. Não dá para fazer a correr. Nós precisamos parar e considerar. Isto exige paciência. E Jesus, ele foi o nosso modelo de mansidão, de humildade, mas de paciência. Ele que é a imagem do Deus invisível, ele que nos trouxe a revelação de Jesus, mas ele vem nos ensinar acerca da paciência. E sabem, irmãos, esta é uma altura em que precisamos ser pacientes uns com os outros. É uma altura que eu percebo como há tantas pressões. O mundo à nossa volta, todos os estímulos que nós recebemos, toda
a correria desta época do ano, as doenças que também nos alcançam os vírus, bactérias, as constipações, como nos derrubam. E ao ler alguns livros sobre o Evangelho aplicado à vida, à rotina, ao dia a dia, eu consegui reunir alguns conselhos para nós vivermos estes dias de agitação, de fragilidade, em que há um estímulo tão grande ao pecado, à glutonaria. Há um estímulo tão grande a buscar os prazeres da terra. Então nós precisamos de ter esta capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem o acusar de um mau procedimento ou sem lhe dar um prazo determinado para a remover. Nós não damos ordens a Deus. Nós não decretamos o que é que Deus tem que fazer para nos abençoar. Nós precisamos de perceber que coisas más vão acontecer, estão a acontecer nas nossas vidas. Mas nós não podemos acusar Deus de fazer o mal ou de querer o nosso mal. Porque se nós amamos o Senhor, nós sabemos que todas as coisas, mesmo as coisas más que nos acontecem, Deus transforma essas coisas em bem. É o seu poder que faz isso, é a sabedoria. Ele transforma essas coisas más em bem. Então, nós precisamos ser pacientes nesses processos. Paciência é a capacidade de, em meio à aflição física ou mental, não deixar que emoções, seja a tristeza, o medo ou a ira, se tornem em pensamentos, palavras, atitudes ou ações pecaminosas em relação a Deus e aos outros. Paciência é essa capacidade de suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de livramento. Seja a mentira, seja a hipocrisia, a falsidade, seja a manipulação, a ira descontrolada. Suportar a tribulação sem recorrer a qualquer meio pecaminoso de livramento. Paciência é a capacidade de suportar o sofrimento enquanto continua a reconhecer e ser grato pela soberania, justiça, amor e bondade de Deus. Considerar os seus atributos, conhecer e reconhecer a sua natureza, a sua bondade, cantar a sua bondade, louvá-lo pela sua bondade, ainda que no meio do sofrimento, às vezes com muito frio, às vezes com dores, mal-estar no corpo, às vezes com vontade de comer e não poder, às vezes sendo humilhado por colegas ou por familiares que acham que isto é tudo um disparate, é uma estupidez falar de Jesus, acreditar em Deus, mas suportar esse sofrimento e reconhecer e ser grato por Deus e pela sua soberania. Ele faz o que Ele quer, Ele é Deus e deixemos Deus ser Deus. Paciência é a capacidade de manter a perspectiva bíblica a respeito dos problemas, não exagerando uma provação tolerável para que pareça intolerável. Não vamos ser exagerados. Não vamos falar demais dos nossos problemas para que pareça que estamos a sofrer muito, que o trabalho é muito duro, que o inverno é muito rigoroso. Não vamos exagerar para parecer que somos os grandes sofredores e para parecer que aquela tribulação é intolerável. Nós somos chamados para ser guerreiros. Nós somos chamados para lutar pela fé. Nós somos chamados para ser parte do exército do Senhor. Nós estamos em guerra, em batalha. Então nós precisamos perseverar e não exagerar para parecer que a batalha é grande demais. Nós temos um Deus que luta conosco, que Ele luta por nós. As batalhas pertencem-lhe. Nós somos apenas seus soldados, seus guerreiros, seus servos. Paciência é a capacidade de se regozijar na certeza de que a aflição presente produzirá um caráter piedoso, que é de grande valor, não somente nesta vida, mas também na próxima. Então, estes problemas que estamos a enfrentar, estas falhas que nós percebemos que existem no nosso meio, estas fraquezas, mas produzem em nós um caráter piedoso, humilde, dependente de Deus. E isso ajuda-nos aqui nos relacionamentos uns com os outros, mas terá muito valor. O principal valor é na nossa relação com Deus e na perspectiva eterna.
Então Jesus é para nós um modelo de paciência. Jesus, ele que é e sempre será a imagem do Deus invisível. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. E o Senhor, o Pai, Ele é longânimo. Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele tem paciência. Em Êxodo 34 nós lemos isso. Também em Números 14 nós lemos que o Senhor é longânimo, Ele é grande em misericórdia, Ele perdoa a iniquidade e a transgressão. O Salmo 86 diz que o Senhor é Deus compassivo e cheio de graça, paciente e cheio de misericórdia, é grande em misericórdia e em verdade. O Salmo 103 diz que o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. É essa paciência. Deus é paciente. Deus espera. Deus olha com paciência para nós. Ele está a olhar com paciência para nós. E por isso que estas coisas foram escritas para o nosso ensino, para que pela paciência, pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz nós glorifiquemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nos devemos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Sermos pacientes uns com os outros, sermos longânimos, sermos compassivos. É isso que precisamos. Ainda hoje eu tenho planos de ter conversas difíceis com irmãos. Conversas difíceis. Que eu quero que um dia tenham comigo. Talvez ainda hoje tenham comigo. Para me mostrar os meus pecados. As minhas falhas. Eu quero mostrar pecados a irmãos. Nós precisamos começar processos de disciplina na igreja. É muito difícil. Disciplinar filhos. Corrigi-los. Usar a vara, é tão difícil vê-los a chorar. É tão difícil ver irmãos que lutam com os seus pecados e suas falhas, suas fraquezas, mas a terem que ser cortados do rol de membros do corpo de uma igreja. É tão duro, é tão difícil. Mas eles estão em pecado, eles não se arrependem. Eles não confessam os seus pecados, eles não mudam. E nós não podemos deixar que continuem como parte do corpo. Nós não podemos deixar que os nossos filhos continuem a mentir e a desobedecer como se nada acontecesse. Nós não podemos deixar. Isso não é amor. Isso não é justiça de Deus. Isso não é verdadeira misericórdia. Isso não é verdadeira compaixão. Contudo, nós precisamos fazer isso de uma forma longânima. Paciente. Assim como Deus tem sido longânimo e paciente conosco, nós precisamos mostrar essa paciência, essa longanimidade. Nós precisamos acolher como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E o que significa, ao estudarmos Romanos 14 e 15, é que Ele nos acolhe como débeis e fracos para nos edificar, para nos fortalecer, para nos ajudar a crescer, para sermos realmente mais como Jesus. Não para ficarmos como sempre fomos, andarmos nas nossas fraquezas, andarmos simplesmente como o mundo anda, andarmos como nos apetece andar. Não, é para andarmos na luz. É para andarmos como Jesus. É para lembrar que o Senhor Jesus vai voltar. E Tiago 5 nós lemos, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor, porque Ele vai mostrar, quando Ele vier, Ele vai mostrar quem é dele. Ele vai mostrar quais são os seus filhos, os seus servos verdadeiros. Então, irmãos, sede pacientes até à vinda do Senhor e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. E é em nome do Senhor que nós temos que falar uns com os outros aqui. É em nome do Senhor que nós temos que dizer esta mensagem que estamos a repetir e que nos alegramos em repetir. É esta mensagem que me faz confessar o meu pecado, o meu orgulho, a minha impaciência. E eu quero pedir ao Senhor que me transforme. Eu quero ser diferente, eu quero ser comprometido com Ele.
em viver para Ele, em honrá-lo com as minhas decisões. Ele é longânimo para convosco, diz Pedro na segunda carta, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E se Deus faz isto, é isso que nós temos que fazer uns com os outros, temos que fazer com os nossos filhos, ao corrigi-los, ao discipliná-los. É para que eles não sofram, é para que eles não pareçam, é para que eles não destruam as suas vidas com irresponsabilidade. Porque se eles não aprenderem a cumprir horários, eles vão destruir a sua vida académica e profissional. Eles vão acabar com os seus casamentos. Se eles não aprenderem a ser respeitadores e submissos, eles vão acabar com as suas vidas. Em 1 Timóteo 1, a mesma razão, versículo 16, Paulo diz: me foi concedida misericórdia a mim, que noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Ele tinha consciência do seu pecado. Mas ele diz: mas para que em mim, o principal dos pecadores, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo estava consciente dos seus pecados. Ele sabia que tinha feito muita coisa errada contra Deus, contra as pessoas de Deus. Mas ele diz: Deus foi paciente comigo. Ele revelou a sua longanimidade. Ele tem sido paciente conosco. Para nós sermos um modelo, para servirmos de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Esta é uma altura de trocar presentes. Esta época do ano. Eu li este artigo de John Bloom já há algum tempo atrás, mas a troca de presentes de Natal poderia ou deveria ser uma experiência maravilhosa. Mas muitas vezes, em lugar de ser essa maravilha, ela está cheia de complexidades relacionais. Então, esta forma como nós queremos mostrar amor aos nossos filhos, eles querem mostrar amor a nós, e dar presentes mostra amor, mostra carinho, sem dúvida nenhuma. Procurar alegrar alguém com uma prenda, com um presente, é, sem dúvida, uma expressão de carinho e de amor. Mas é complexa esta questão da relação. Os relacionamentos são complexos. O autor diz assim: todos nós queremos que o amor seja a motivação por detrás dos nossos presentes. Mas se formos honestos, nós percebemos que outras motivações muitas vezes turvam as águas. Tais como as expectativas de outras pessoas, por exemplo. Muitas vezes nós damos presentes porque tememos desapontar ou ofender os outros. Porque nós podemos até nos sentir obrigados a dar a determinadas pessoas um certo número de presentes ou presentes acima de um determinado preço. Motivações como estas distorcem a prática da troca de presentes de Natal, transformando-as em oferendas de apaziguamento, aquelas ofertas de paz. É por causa do temor a homens, por causa do que pretendemos receber das pessoas, muitas vezes que pensamos em dar presentes. Mas o amor dá muito mais do que presentes pensados e lindamente embrulhados. O amor, ele dá o dom da paciência quando as celebrações do Natal não ocorrem como planeado. O amor dá o dom da benignidade, bondade, gentileza, quando os ânimos neste dia santo se inflamam. Quando comentários insensíveis são pronunciados ou as expectativas são frustradas. O amor dá o dom de não invejar aqueles cujos natais parecem ser mais felizes, de não se vangloriar das redes sociais com uma selfie do momento natalício perfeito e enganador. Não procurando o seu próprio interesse numa decisão de grupo sobre uma atividade de lazer, não se exasperando, irritando facilmente, com a adrenalina das crianças ou com parentes mal-humorados, e não se ressentindo, não ficando a remoer, a murmurar, a reviver ofensas de relacionamentos passados ou presentes. Isto é o amor em ação. Isto é ser paciente, como Jesus foi. E vamos ter oportunidades de estar com pessoas nestes dias. Pessoas agitadas, pessoas com perspectivas muito diferentes das nossas, pessoas impacientes conosco. Mas como é que nós vamos mostrar? Como é que vamos servir essas pessoas o amor de Deus? Cristo não é glorificado porque ele nasceu numa manjedoura, mas porque ele nasce num coração quebrantado. Alguém disse assim, para descrever a glória de Jesus:
um coração contrito, um coração humilde na presença do Senhor. Quando lê estes versículos, quando entende que Deus tabernaculou para cumprir profecias, quando vê o encanto da Bíblia, quando vê a grandeza de Deus, a misericórdia, a paciência de Deus e fica encantado com Deus, ao mesmo tempo que fica quebrantado, é isso que dá glória a Deus. Quando nós realmente queremos agradar ao Senhor. O quebrantamento significa reconhecimento do pecado. Quebrantamento significa tristeza porque pecou, aflição porque não fez aquilo que deveria fazer. E é para esses que Deus olha, é para esses homens e para essas mulheres que Deus presta atenção. E é isso que glorifica o Senhor. Quando Ele nasce num coração assim, humilde, contrito, um coração quebrantado. Meditar na humildade do Deus encarnado é o remédio mais forte para o inchaço das nossas almas, provocado pelo orgulho. Pensar neste majestoso mistério que Deus desceu do alto para a carne humilde, para nos livrar da carne, é o caminho mais seguro para nos soltar das algemas do pecado que nos prendem à terra. É isso que estamos a viver nestes dias. Nós estamos a meditar nesta mensagem. A mensagem da humildade de Deus, que é o remédio para o nosso inchaço, o inchaço das nossas almas, do nosso ego. Estamos cheios de nós mesmos, cheios dos nossos prazeres, cheios dos nossos desejos, cheios das nossas realizações, dos nossos sonhos. Mas meditar nesta mensagem, cantar esta mensagem, ajuda-nos a vencer esta escravidão do pecado, que nos prende à terra, que nos prende aos sepulcros mal cheirosos, que nos prende aos caminhos de morte, às fossas nojentas para as quais o pecado nos leva. É pensar em Jesus Cristo, é pensar na encarnação do nosso Deus, é meditar nesta mensagem e não ficarmos apenas com o que o mundo nos sugere, pinheirinhos e luzinhas e presentinhos e comidinhas, mas pensar em Cristo, pensar no Deus encarnado, meditar. Isto exige tempo, isto exige sacrifício, isto exige entrega. Uma das profecias gloriosas acerca do nascimento de Jesus está em Zacarias, no capítulo 14. Lá lemos que o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será o seu nome. Estou a ler Zacarias 14, 9. Agora o versículo 16 diz assim: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, a encarnação de Deus, celebrar o Natal. É uma profecia de Zacarias 14. De ano a ano celebrarão o Natal, a festa dos tabernáculos, a encarnação de Deus. Por isso, este Jesus que nasceu, que veio à Terra, é e continuará a ser grande na nossa vida. Pois Ele é chamado Filho do Altíssimo. Ele reinará para sempre sobre as nossas casas e sobre a igreja que se reúne nesta localidade. E o seu reinado não terá fim. Ele é Rei e continuará a ser. Bem-aventurado aquele que o reconhece enquanto é tempo, enquanto é dia, enquanto pode. Bem-aventurados somos nós se cantarmos de coração: Cristo em minha vida santifica o meu querer. Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Bem-aventurados somos nós se deixarmos que realmente o Senhor mude os nossos desejos e os nossos comportamentos. Felizes nós somos e seremos se deixarmos que Ele seja engrandecido e que governe as nossas vidas. É isso que nós vamos cantar agora. Convido os irmãos a ficarem de pé. Quem puder, então. Cante com fé esta mensagem. Faça dela uma oração, um desejo.